Amado irmão, a graça e a paz, o feminismo invadiu as nossas igrejas e, infelizmente, domina a mente de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e obreiros, levando trocentos problemas espirituais para dentro dos lares dos filhos de Deus e ninguém fala nada sobre isto. Eu estou aqui em Gênesis capítulo 3. Eu gostaria de ler para você direto o versículo 16, que é o cerne da mensagem, que é o foco, é o sistema nervoso da mensagem. Mas eu também entendo que alguns irmãos, pelo menos assim, as pessoas com as quais eu me relaciono, por alguma razão elas não investigam a palavra de Deus, elas não leem a Bíblia, mesmo sabendo que a palavra foi revelada para elas. Então eu vou ler do versículo 1 ao versículo 16 para você entender o que eu estou tentando te passar por meio de Gênesis 3, do 1 ao 16, e você vai concordar que verdadeiramente o feminismo domina nossas igrejas e vai continuar destruindo as nossas igrejas. Vai continuar destruindo as identidades dos filhos de Deus no mundo dos homens, impedindo que os filhos de Deus se revelem no mundo dos homens para tirar as almas das mãos imundas de Satanás. Presta atenção aqui na leitura. A tentação e a queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus havia feito, ou seja, o mais sagaz. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Olha o que a mulher responde. Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Aqui ela joga uma casca de banana à mulher. Aqui ela arma uma armadilha à mulher. 5. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então aqui, no início de tudo, você vê que o próprio homem, ele já tinha o desejo de ser como Deus, de ter mais poder, mais autoridade, de ser adorado. O desejo aqui é ser adorado. Então você vê que é uma coisa que saiu realmente do coração de Satanás, do coração perverso do diabo. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folha de figueira e fizeram para si aventais. Olha o 8, 3:8. No 3:8 nós sempre dizemos que o 3:8 é a sentença de Deus. Ele aparece para aplicar a sentença. E você vai entender mais à frente. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ó. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses?
Respondeu então o homem, a mulher. Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. Então aqui no versículo 12, você vê que Adão perdeu a autoridade da casa dele e da família dele. Ele perdeu a autoridade do relacionamento com a sua mulher, ele perdeu a autoridade sobre a mulher, ele perdeu a autoridade sobre os animais e perdeu também a autoridade sobre a administração do Éden, que foi plantado no jardim, porque o jardim já existia. Então, se você vai, se aqui você nesse versículo 12, se você pensa em alguém bilionário, o mais bilionário que já esteve sobre a face da terra e belíssimo, era ele, Adão. Só que a mulher dele arrebentou ele. Ele não tinha autoridade mais sobre a mulher. E aqui no 12 você vê o grande problema de você não ter autoridade sobre a tua mulher. Se você perde a autoridade sobre a tua mulher, é ladeira abaixo. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente que a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizesse isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E naquele momento aconteceu, porque a palavra de Deus não é como a palavra do homem. Quando Deus profere a frase, naquela intenção, se concretiza de imediato. Nunca esqueça disso. 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, ele falando a serpente, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha o 16. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominarás. O que você vê aqui? Quando o Criador aparece no jardim, Gênesis 3:8, é com a sentença. Por quê? Porque Adão peca e foge. A história seria diferente se ele tivesse feito o merdelê que ele fez, viu que estavas nu e a consciência dele o acusando, e ele clamasse o Criador. A história seria diferente. Mas ele comete o pecado e foge. E é engraçado que aqui o Criador, ele não vai à mulher. Ele vai a Adão. Então você que está no teu ministério aí, dando autoridade e poder à tua mulher, tu vai se desgraçar. Você vai se arrebentar, tu vai arrebentar ela, tu vai arrebentar a tua família, tu vai arrebentar o teu ministério, porque você está em desobediência à palavra de Deus. Irmão, a quantidade de ministérios hoje que eu vejo no Rio de Janeiro, me fala a cidade onde você está, que você vai visitar, tem um monte de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e obreiros. Quem está dirigindo o culto são as mulheres. Os homens estão sentados. Feminismo puro. Dando autoridade às mulheres. A mulher não tem autoridade. Tá aqui o 16. Para você que é mulher, que abriu um ministério, que diz que Deus te deu autoridade sobre os homens, isso o diabo colocou no teu coração. Isso você tirou do teu coração, você tirou da sua cabeça, você tirou da sua cultura carnal. Não foi Deus, Deus não te deu autoridade. Outra coisa, Deus me ungiu. Ei, o pastor, ele é ungido na eternidade, querido. O pastor, ele é ungido no mundo abstrato, no mundo metafísico. Ele é ungido no mundo do cosmo, no mundo do plasma. Ele é ungido lá. E apresentado aqui, no tempo e no espaço, no tempo de Deus. É isso que você precisa entender. O pastor não é ungido aqui, ele é ungido no mundo de Deus. Então, mulher,
comandando igrejas e os homens sentados. Mulheres pregando e os homens sentados. Quantos ministérios estão agora acabando, indo às ruínas? Estão clamando a Deus, perguntando a Deus por quê, e Deus está em silêncio. Por que ele está em silêncio? Porque você tem a palavra. Se você fosse um investigador, um estudioso, um homem que está ali estudando a palavra, você entenderia o que eu estou passando para você aqui. Mulher não tem autoridade para comandar cultos. Mulher não tem autoridade para ser presidente de ministério. A envergadura espiritual da mulher foi quebrada aqui, ó. Foi quebrada. Porque no versículo 8, que é onde Deus aparece com a sentença, Deus pergunta primeiro a Adão, versículo 9, onde estás? Está aqui, ó, versículo 9 aqui, ó. Onde estás? Está perguntando a Adão. Ele não está perguntando a mulher. No 10, aqui, ó, o homem responde, não é a mulher. Ele está perguntando ao homem, o contato de Deus quando ele descia e para conversar com a sua criatura no final do dia, tardezinha, ele falava com Adão, chamava Adão, Adão, não era Eva. O responsável era Adão, tanto é que ele vem aqui, Adão, aqui, ó. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Aí ele pergunta, Deus perguntou-lhe outra vez, quem te mostrou que estavas nu? Aí ele fala, comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem, aqui ó, é o homem, 12. A mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. Por que ele comeu? Porque ele perdeu a autoridade sobre ela. Ela era... mudou ali. Então aqui você já vê o feminismo. Olha que loucura, você vê a manifestação do feminismo no Éden. Olha que loucura. Quem mandava no jardim não era mais Adão, era a mulher, era Eva. Aqui você vê isso. Submisso à mulher. Porque se você estudou ou continua estudando Gênesis, você vai ver que a serpente tentou convencer, ludibriar Adão, mas Adão não deu papo a ela. Porque existia um relacionamento entre eles. Ela parte para cima de Eva. O 13, e o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que fizeste? Depois, primeiro ele falou com Adão, o responsável. Ainda que ele tenha perdido a autoridade para a mulher e para os animais, para Deus ele ainda era o responsável. Tanto é que ele vai direto a Adão. Aí Adão falou, não, foi ela. Aí ela fala, não, a mulher, foi a serpente. Então aqui há muito ensinamento, principalmente no versículo 16 aqui, ó. E disse, tá aqui, ó. E disse para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor na tua gravidez, e com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominarás. Ou seja, aqui Deus estraçalha o feminismo. Sistematicamente, indubitavelmente, inexoravelmente, aqui Deus estraçalha o feminismo. Foi a mudança de autoridade. O diabo tirou a autoridade de Adão e colocou nas costas de Eva. Adão agora é subjetivo e Eva é objetiva. Então você vê o merdelê que deu aqui. E por causa disso, olha onde nós estamos hoje. É isso que você quer para o teu ministério? Eu estava numa escola bíblica dominical. Eu sou pastor, eu sou investigador da palavra de Deus. Eu tenho vários livros para tentar me inteirar cada vez mais da cultura de Deus, da ética de Deus, da moral de Deus. Eu sou teólogo.
Deus me deu autoridade e eu uso a minha autoridade com qualquer um, com o Estado, com qualquer um. Eu uso a minha autoridade principalmente dentro da minha casa. Então eu uso a minha autoridade. Então, aqui você vê o que foi que aconteceu. Deus aqui literalmente estraçalha o feminismo. E hoje nós vemos dentro das igrejas, estava uma escola bíblica dominical, onde o professor, ele fala que ele é teólogo, que ele é investigador da palavra de Deus, e ele falou que uma irmã ia lecionar para mim, ia me dar aula. Eu falei, negativo. Negativo. Eu jamais vou aceitar que uma mulher me dê aula. Primeiro, ela é pastora, ela tem autoridade para tal, ela tem chamada de professora, ela montou em casa uma biblioteca, ela foi para a faculdade de estudar teologia, ela não tem autoridade para dar aula para mim. Eu sou ministro de Deus. Ela é ministra de Deus? Ela tem autoridade sobre um pastor para ensinar um pastor o mundo, a cultura de Deus? E aí você vê que a escola bíblica dominical fica todo mundo parado. Por quê? Porque não entende, não tem conhecimento. Não leem, não estudam a palavra. Você entende? Então, é uma coisa assustadora. E ele fala, e esse professor, que também é pastor, falando que na igreja dele, quando ele não tá, quem dirige o culto é a mulher dele, comandando homens. Falei pra ele, ó, a minha função aqui é te dar a palavra. Talvez o senhor não goste, mas eu não tô preocupado se o senhor vai gostar ou não. Porque o senhor me conhece, o senhor sabe que eu tô na igreja não para fazer amigo, mas para pregar a palavra. E ponto final. Se o senhor não parar com isso que o senhor está fazendo, de colocar a tua mulher sobre homens, ela não tem autoridade sobre homens. O senhor vai desgraçar o teu ministério, vai desgraçar a vida dela e vai desgraçar a vida de um monte de pessoas na igreja, e tu vai responder diante de Deus. Selecione homens sérios no teu ministério, dê autoridade a esses homens e coloque esses homens fiéis ao Espírito Santo de Deus para ficar sobre a tua mulher. Aí bota um olho desse tamanho sobre mim. Por quê? Tá mergulhado no viés de confirmação. Tá mergulhado na mente de rebanho, irmão. Em nome de Jesus, se liberta disso, irmão. Tá aqui, ó. Deus dilacerou a arrogância da mulher, a prepotência da mulher. Mulher não tem autoridade sobre homem. Isso aqui é perene. Você que é mulher, se tem alguma coisa contra, vai falar com Deus. Não é comigo, não. Eu tô aqui para passar o que está escrito. Goste você ou não, eu vou te dar o que está escrito e também quero que você me dê o que está escrito. Ponto. Porque eu desejo me curvar diante da verdade. A verdade me constrange? Lógico. A verdade me confronta? É lógico. A verdade mostra que eu sou pecador? Lógico. A verdade mostra que eu sou um imbecil? Lógico. A verdade revela o quão insignificante eu sou diante de Deus? Lógico. Isso me dói? É lógico, mas eu não posso fugir da verdade. Esta é a diferença entre o filho de Deus e o filho de Satanás. O filho de Satanás não aceita ouvir a verdade. Ele não pode suportar a verdade. Mas aquele que está em Deus, ele escuta a verdade. Ele reflete sobre a verdade. E ele passa a viver sobre a verdade. Amém? Então, em nome de Jesus, para de colocar a tua mulher para comandar homens. Mulher não tem autoridade para comandar homens. A igreja, quem comanda a igreja são os homens. Por quê? Ah, o senhor é preconceituoso, é. Aquele povinho medíocre, aquela mente Kruger, entende? A envergadura espiritual do varão, do pastor, nenhuma mulher tem, irmão. A envergadura espiritual do pastor é preparada por Deus. E preparada onde?
na plataforma do sofrimento, da humilhação, da vexação, da calúnia, da difamação, da perseguição, da falta de oportunidade, da falta de dinheiro. É Deus quem prepara o pastor para guiar as suas ovelhas, como eu falei no vídeo de ontem. Deus é quem prepara o pastor, prepara essa envergadura espiritual enorme para ele suportar as ovelhas e guiar as ovelhas. Você tem noção da responsabilidade que é? Você tem noção do tamanho da envergadura deste homem para guiar estas ovelhas a Canaã celestial? Mulher não tem, não tem. Deus não deu esta autoridade à mulher. Se você está numa igreja que a mulher é a presidente do ministério, você pode ficar aí o quanto você quiser. Nada vai acontecer na tua vida. Nada vai acontecer. Na verdade, vai acontecer. Não vai haver palavra de autoridade. Você não vai sair cansado do trabalho, fadigado do trabalho, entrar na igreja e ouvir uma palavra rema para alimentar o seu espírito, porque isso só acontece quando o pastor tem autoridade, quando ele está aos pés de Deus. Aquele alimento te alimenta por uma semana. E tu vai se desenvolvendo, você vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor por meio daquele homem santo, aquele homem verdadeiro que foi preparado para aquilo, para te guiar para o mundo celestial de onde você saiu. Mulher não tem essa autoridade, mulher não tem. Se você não sair daí, você vai se desgraçar, você vai voltar para o mundo das trevas de onde você foi tirado. Quantos ministérios eu conheço que estão agora indo... estão às ruínas. Por quê? Quem comanda são as mulheres. Estes pastores irão responder diante de Deus porque negligenciam a palavra de Deus. Porque se fossem examinador da palavra de Deus, jamais ungiriam a sua principal ovelha por pastora. Não existe pastora na Bíblia. E outra, para sacramentar, o pastor, ele é ungido no mundo do carbono, no outro mundo. Que essa palavra possa te confrontar, fazer você analisar a tua vida. Que essa palavra possa te constranger, fazer você analisar a sua vida em Deus. E que se você conhece, tem alguém no teu ministério que é pastora, coloca lá na tua rede, coloca lá na tua timeline. Se tem algum irmão congregando, aceitando ficar sobre pastora, coloca esse conteúdo lá na timeline. Esta é a nossa obrigação, irmão. Coloca na tua timeline. Se ele vai aceitar ou não, isso é problema dele. O nosso papel foi feito. Amém? Nos veremos no próximo vídeo. Deus te abençoe e te guarde. E faça o rosto dele resplandecer sobre o seu. Até mais.